Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um programa aqui no canal Arthur Azevedo, Difusão Espírita, dando sequência a essa série de vídeos ao qual intitulamos Resposta a um Pseudo-Médium. E como subtítulo de hoje, o Kardec que renega Kardec. Bem, agradecemos a vocês a presença na noite de hoje e vamos dar sequência à análise de algo que vem preocupando a muitos, principalmente aqueles que já estão sabendo, né, estão cientes do que vem acontecendo frente a uma seita universalista em que o seu líder recentemente se auto-intitulou a reencarnação de Allan Kardec. Caso você esteja vendo esse vídeo, nosso vídeo pela primeira vez, já existe 2 outros vídeos anteriores a esse. Essa é a parte 3, né? Nós já dedicamos 2 programas à análise de uma das centenas de mensagens e de lives, enfim, desse que nós dissemos e afirmamos com toda convicção que é um pseudo-médium. Estamos aqui demonstrando, procurando demonstrar exatamente isso. É claro que do lado de lá, como toda seita, né, existe muito fanatismo, muita cegueira, muita falta de raciocínio, que é muito comum, e nós já vimos, estudamos sobre isso já muitas vezes, né? Desde centros que acabaram caindo nas teias da fascinação até grupamentos inteiros, quase que coletividades inteiras, que também caíram nessa verdadeira armadilha, tanto de encarnados mal intencionados ou com problemas psiquiátricos, ou então engendrados, aí tudo engendrado pela espiritualidade inferior, se utilizando da mediunidade para isso. Lembrando que a mediunidade pode servir, sim, para coisas muito boas, para construir algo muito sólido, muito positivo, mas, como não está ligada à moralidade das pessoas, ela também pode servir aí para os mais baixos e sofríveis e negativos fins, como a gente anda vendo por aí, né? Nós até, no estudo passado, dissemos que o espiritismo, o movimento espírita, está sob um ataque feroz, né? Desse tipo de indivíduo, desse tipo de espíritos, né, que sem pudor nenhum tem se utilizado aí dos mais variados artifícios para melhor enganarem. No que tange a seita, pessoal, é bom a gente definir aqui, né? Teve até um confrade nosso que nos perguntou, mas por que você está chamando essa casa plataforma de mistificação aí como um reduto seitista? É porque, segundo um sociólogo que também era teólogo, o Peter Berger, que é um austríaco lá de Viena, na Áustria, nos traz, né, essa qualificação para descrever o seguinte, né? Esse termo seita, ele classifica como o seguinte, que seita, abre aspas aí, nós até recortamos aqui, seita seria a organização de um grupo contra um meio que consideram hostil ou descrente. Vou repetir. Seita seria a organização de um grupo contra um meio que consideram hostil e descrente. Quer dizer, é mais ou menos como se comportam, né? Mais ou menos não, né? Como efetivamente têm se comportado os simpatizantes aí desse trabalho, entre aspas, desse pseudo-médium, porque todos aqueles, e não são poucos, né? São várias pessoas aí, que não concordam com o que lá é dito e feito, eles adotam essa postura hostil, né? E aí continua o Peter Berger nessa classificação aí. O grupo, então, se fecha em um corpo de doutrinas, várias, e realmente a gente percebe que esse pseudo-médium leu várias coisas, inclusive livros espíritas, como as obras da codificação, ele mesmo diz isso, várias obras mediúnicas e muito esoterismo, muita teosofia, muito ramatiz,
muito Edgar Armond e outros aí que nós, ao longo desse tempo inteiro de divulgação espírita, temos alertado ao movimento espírita. Pessoal, esses livros não são espíritas, não vendam nas casas espíritas, nas federações, nas livrarias espíritas, mas entrou para um lado e saiu pelo outro. Então, de certa forma, o movimento espírita é responsável por isso, porque abraçou obras completamente divorciadas da verdade, obras divorciadas da doutrina, da ciência, da lógica, de tudo, baseados aí em argumentos de autoridade. Ah, porque foi o fulano, porque foi o espírito tal. Então, baixam a guarda e o resultado está aí. Não estou dizendo que o movimento espírita é o responsável completo sobre tudo isso. Há, claro, vários fatores envolvidos, né? Mas nós, digamos assim, favorecemos esse tipo de coisa. Isso historicamente falando, né? Historicamente falando, nós temos favorecido isso daí. Na medida que nos afastamos de Kardec, nos afastamos das obras fundamentais para, então, abrigarmos uma série de obras, né, descompromissadas com o próprio Espiritismo. Então, nós temos um quê de responsabilidade nisso daí. Falávamos no outro estudo que o movimento espírita se depara aí há 80 anos com teses há muito tempo desmentidas. Mas a gente continua vendo uma série de divulgadores repetindo sem pesquisar. É a questão de Atlântida, é a questão de Capela. Isso tudo deu ensejo para que viesse todo o resto. Entendeu? Porque eles montam as teses, as descrições, as histórias malucas em cima das mentiras. Na base está a mentira Atlântida, mentira astro intruso, mentira degredo de Capela. E aí eles vão construindo castelinho. Uma mentira em cima da outra, uma mentira leva a outra, uma mentira leva a outra, uma mentira leva a outra, e assim vai indo. Agora e eu falei isso também no outro estudo, vai tentar costurar isso de novo. É impossível. Já está um novelo de lã, de mentiras, tão grande, que ia ter que ter uns 800 Herculano Pires aí, no mínimo, em cada cidade, para tentar resolver essa parada. Então, avisos foram feitos vários. Nós somos aí os últimos dos moicanos, que é capaz de ter um mínimo de decência, de colocar a cara a tapa para dizer, gente, isso aqui é antidoutrinário. Mas é muito fácil, né? É muito mais fácil você se calar e a favor da corrente. Não, eu não vou entrar nessas polêmicas, né? Porque, afinal de contas, vão parar de me chamar, eu não vou conseguir fazer mais nada no espiritismo, vão me... Como é que eles dizem hoje em dia? Vão me cortar, né? Vão me anular aí. Tem um termo aí que o pessoal anda dizendo, né? Então é fácil navegar a favor da corrente, todo mundo navega. Eu quero ver nadar contra a corrente, contra o que a maioria diz. Aí eu quero ver. Aí você realmente está provando que você, né, está efetivamente no caminho certo. Né? Porque engolir tudo sem análise, né? Ah, o espírito falou, vou falar também. O médium falou, vou falar também. Qual é o esforço que você tem de fazer isso? Não tem esforço de pesquisar, não tem esforço de estudar, não tem esforço de analisar. Que são as 3 coisas que Kardec nos pedia, os espíritos. Comparem, estudem, se aprofundem. Muito poucos fazem isso. Muito poucos. Não estou dizendo que quem faz é melhor que ninguém, não. É fazer o dever de casa. Só isso
É o mínimo. Porque, gente, falar o que todo mundo fala é fácil. Você chega na maioria dos vídeos na internet, é sempre a mesma coisa. Então, de certa forma, a gente entende que tem esse pessoal aí que acaba indo por esse lado, porque, né, não se ousa, não estou falando ousar de inventar, não. Não, vamos trazer uma coisa, né, assim, mais compatível com os novos tempos mesmo, em termos científicos, filosóficos. Muito realmente se avançou de Kardec para cá. Né, assim, muita coisa que pode ser, que auxilia o espiritismo, não vai contra. Ao contrário, auxilia, dá ainda mais força para o espiritismo, porque o espiritismo acompanha os esforços da ciência. Então, vamos voltar aqui para a questão da seita. Então, olha, vejam só. Então, o grupo se fecha, é o caso lá, em um corpo de doutrinas e vê o restante da sociedade como inerentemente má ou pecadora. É o que o pseudo-médium faz. Perceba que ele vive falando mal do planeta Terra. Não é que não esteja completamente errado, mas isso é feito repetidamente para passar essa ideia. Olha, lá fora está tudo errado. Lá fora vocês só vão encontrar só espírito inferior. Mas por quê? Porque ele quer se passar como detentor da verdade. Mas aqui não, na casa da plataforma da mistificação, vocês vão encontrar a verdade. Lá está todo mundo, eu mostrei para vocês. Esses médios aí que vocês têm aí fora, foi dito, né, no estudo passado, nenhum deles sabe nada. Né? E quando ele diz médiums, é porque ele acha ainda que médium ele é uma pessoa tão neófita na doutrina que ele repete alguns jargões, sabe? Dos neófitos, das pessoas que não têm aprofundamento. Né? Então, ele é um daqueles que idolatra médium, e aí ele acha que atacando os médiums, ele vai estar atacando, né, as pessoas mais preparadas. Não, mediunidade é uma faculdade que qualquer um pode ter. Isso independe da moral, independe do intelecto. A pessoa pode, a mediunidade não dá, não traz o conhecimento por si só. Sozinha ela não faz ninguém melhor que outra, a não ser que o médium se esforce para se melhorar moralmente, se melhorar intelectualmente. Aí sim, ele vai poder aliar a mediunidade, que é neutra, ao conhecimento e à moralidade desenvolvida que ele desenvolver, né? Que ele alcançar. Né? Então vamos lá. O grupo então se fecha em um corpo de doutrinas e vê o restante da sociedade como inerentemente má ou pecadora. Agora tentem bem, passível da ira divina. O que eles vivem falando lá? Que quem não abrir a consciência, que quem não tiver aberta a essas verdades que eles dizem, vão ser o quê? Degradados. O planeta chupão vai levar embora. Tanto é que no vídeo passado eles dizem, eu quero ver esse pessoal sendo levando pau, desculpa, eu tive que repetir, né? Levando pau durante 30 mil anos. Porque eles divulgam essa ideia absurda, completamente, que veio lá de Ramatiz, né? E que por si só veio de Edgar Cayce, né? Porque o Hercílio Maes, já contei essa história para vocês. O Hercílio Maes era um fã, assim como o Edgar Armond, do Edgar Cayce, que é o sensitivo americano, e que previu essas coisas todas para o século XX. Nós já estamos em 2023, já estamos no 23º ano, ou 22º ano, né? Porque a partir de 2001 que começa, né? No 22º ano do século XXI. O Edgar Cayce falou que ia acontecer lá no final do século XX. Então vocês podem ver que isso tudo é de gente já perturbada, né? Que conseguiu certa fama, que foi o Edgar Cayce, mas que errou muito mais do que acertou. Infinitamente mais. Disse que a Atlântida ia ressurgir do fundo do mar. Cadê? Cadê a Atlântida ressurgindo do fundo do mar? Né? Então, vamos lá.
O grupo, então, se fecha em um corpo de doutrinas e vê o restante da sociedade como inerentemente mal pecadora, passível da ira divina, que inevitavelmente sobrevirá sobre eles. As seitas de orientação... Aí ele começa, né, a falar das seitas de orientação cristã, tal, e ele, como um bom sociólogo, conseguia captar isso aí muito bem, né? Vamos ver aqui um pouquinho mais Tem um outro sociólogo, que nós nos lembramos também, e separamos aqui uma coisa dele, que foi o Roy Wallace. O Roy Wallace dizia que a seita, toda seita é caracterizada por um certo autoritarismo epistemológico. E o que seria isso? Que essas seitas se definem como fonte de autoridade para atribuição legítima de heresia a outros grupos. Então, de acordo com esse Wallace, que é o outro sociólogo, aí abre aspas para ele, seitas estabelecem uma reivindicação de possuir acesso exclusivo e privilegiado à verdade. Encaixa ou não encaixa? O que eles dizem? Ah, os outros não têm esse acesso. Eu sou a reencarnação de Allan Kardec. Eu falo com Jesus como eu falo aqui com meu vizinho, toda hora. Eu recebo Chico Xavier. Eu recebo Akhenaton. Eu recebo, sei lá. Engraçado que é uma contradição, né? Ele recebe com Akhenaton e ele mesmo é Akhenaton e Akhenaton é Chico Xavier, Allan Kardec. Quer dizer, uma contradição completa. Aí, para que a contradição não pegue feio, ele vai uma teoria maluca de que o espírito é divisível e que existe várias partes, várias fractais do mesmo espírito aqui e ali no universo. Quer dizer, teorias são feitas apenas para encobrir, né, a falta de lógica das falas anteriores. Então, vamos lá. As seitas estabelecem uma reivindicação de possuir acesso exclusivo e privilegiado à verdade ou à salvação. E seus adeptos comprometidos normalmente consideram todos aqueles que estão fora dos limites da coletividade como um erro. É exatamente o que eles fazem. Condenam todo o resto. Né? Ninguém mais tem acesso a essa verdade, tá todo mundo ignorante, sem expansão consciencial, falta espiritualidade, não, mas eles têm, assim como o líder deles e o grupelho da qual ele faz parte. E os seus adeptos, obviamente, como eu já disse. Né? Então, os seus adeptos entram nessa onda da vaidade. Né? Não, eu tenho consciência aberta, eu não tenho, né, mente fechada, e aceitam tudo. Isso é apenas um passaporte, né? uma alavanca mental que esses espíritos mistificadores, né, e esses indivíduos aí se utilizam para que o senso crítico da pessoa pare de atuar. Ela vai aceitar qualquer coisa. Né? E aí o Wallace ainda fala que o culto não tem lugar claro de autoridade final para além do membro individual. Quer dizer, sempre tem aí, né, um líder, uma seita, é aquela que rompe com todo o resto, ela se coloca como especial, como legítima autoridade, constitui uma autoridade acima de todos, né? E o seu grupo também é privilegiado. Inclusive, né, espalhando por aí que eles são os escolhidos. Aí alguns dizem que vieram de outras partes do universo. Não, porque eu vim de Sirius. Aí o outro lá, não, eu vim de Andrômeda. E começam né, aquela briga de ego, né? Aquela coisa chega a ser infantil, pessoal. É porque são pessoas ingênuas, a maioria das vezes, que não têm muito conhecimento. Elas acham que têm muito conhecimento. Dentro desse orgulho, dessa vaidade todas, elas desenvolvem essa impressão que são detentores de verdades monumentais.
Eu quero ver efetivamente, não é que eu quero ver uma forma de expressão, né? Mas essas pessoas, a gente tem que realmente se apiedar delas verdadeiramente, porque quando elas chegarem no mundo espiritual e virem o quão pequenas elas são, né? E caírem nessa esparrela aí, vai ser uma decepção muito grande, né? Porque o orgulhoso, o vaidoso, ele se decepciona, né, de certa forma, quando ele é exposto à realidade. Porque o que faz ele se incensar, se achar acima dos outros, né? Quando cai, ele cai junto. Então a decepção é muito grande, né? E aí, para terminarmos essa parte do Roy Wallace, ele diz o seguinte: normalmente os adeptos de uma seita negam que esta seja um grupo sectário. Quer dizer, se você perguntar para alguém lá dessa casa da plataforma da mistificação se eles são sectários, eles vão dizer que não. Ou qualquer outra seita. E aí o Wallace diz: pois acreditam que suas visões de mundo consistem na verdade plena. Eles dizem que as verdades das obras fundamentais de Allan Kardec são o beabá. Isso aí é para criança, isso aí é bobeira, isso aí eu já sei. Eu quero saber dos multiversos. Eu quero saber as verdades cósmicas espalhadas pelos multiversos. Começa com aquele palavreado, né? Aquela coisa mega blaster. Muita completa ilusão. É impressionante o que o fanatismo é capaz de produzir na cabeça das pessoas, né? E aí, pessoal, a gente vai recorrer aqui a alguém, né, que nos é bem conhecido, que é o Herculano Pires, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Já está no meu site já há muito tempo, né? Porque a gente já fala disso há muito tempo. Então, deixa eu ver aqui. Compartilhar tela. Para que vocês possam ler junto comigo, que é um artigo antigo, né? Até bem curtinho, por isso que eu vou lê-lo agora. Porque vendo uma dessas lives, né, da plataforma da mistificação, qual é o argumento que eles utilizam contra todo o resto, principalmente os espíritas, né? Que é a tal da ortodoxia. Eles utilizam isso como uma espécie quase de palavrão, né? Quer dizer, os ortodoxos, isso é ortodoxia, diz lá o pseudo-médium, né? Aqui a gente não é ortodoxo, dando a ideia de que, né, o ortodoxo é um débil mentalzinho, né, uma pessoa com mente estreita, como eles mesmos dizem, né? Alguém limitado, melhor dizendo, né, algum com problema, né, de entendimento, uma pessoa fraca, né, sem muita capacidade nesse sentido, mas eles não, óbvio, né? São os iluminados. Afinal de contas, é a reencarnação de Allan Kardec, né? Então, são os iluminados. Então, vamos lá. Só que é o Kardec que renega Kardec. É o Kardec que diz que a sua própria obra, assim como em Companhia dos Espíritos Superiores, é um beabá, que aquilo ali são 1000 perguntas, mas já foi, já se passou muito tempo, está ultrapassada, está datada. Enquanto ele mesmo vive aí cometendo erros de compreensão do espiritismo que Kardec jamais cometeria. Aí a desculpa é que tem o esquecimento. Não, é porque os espíritos. Aí vem as desculpas, né? Porque o cenário tem que ficar redondinho. Não, porque os espíritos fizeram uma operação especial em mim para eu não lembrar nada. Apagaram tudo. Claro, porque só dando essa desculpa para alguém poder acreditar que ali está uma figura tão capacitada, tão inteligente, tão brilhante como Allan Kardec. Ele sabe, ele tem consciência da total mediocridade dele, em todos os aspectos.
Então tem que inventar desculpa, né? Ah, não, eu sou especialíssimo, porque se eu soubesse antes, a coisa ia ser diferente, eu tinha que saber, né? Aquelas desculpas esfarrapadas todas. Mas vamos lá, vamos ver o que é Herculano Pires, esse sim. Se tivesse que ter uma eleição para dizer, para perguntar o seguinte: quem você acha que se aproximaria mais de ser como Allan Kardec? No meu ponto de vista, seria Herculano Pires. Eu não estou dizendo que ele seja a reencarnação, tá, de Allan Kardec, mas teria todas as qualidades para ser. E não esse aí, pseudo-médium, né? Comparem só o Herculano Pires ao pseudo-médium. Quem conhece um pouco da obra de Herculano Pires, chega a ser até covardia. Então, lá em 11 de dezembro de 2008, nós escrevemos esse artigo, Ortodoxia e Heterodoxia. E aí dizíamos, né, aquela época que que recebíamos muitas congratulações por onde vamos, e até mesmo aqui pela internet, em função da nossa obra Ramatiz Sábio, Pseudo-Sábio, e mais recentemente em relação a este espaço que amplia e atualiza as informações sobre o mesmo tema, porque em 97 foi lançado o livro, mas depois nós continuamos, né? Não parou ali. Por outro lado, temos também recebido críticas por termos, segundo alguns simpatizantes de Ramatiz, isso é uma coisa, né, repetida já há muito tempo, uma postura, entre aspas, ortodoxa. No entanto, encaramos isso como um grande elogio, embora não estejamos aqui para acolhê-los ou mesmo para envaidecermos de coisa alguma. Simples trabalhadores que somos nessa grande seara de divulgação doutrinária. Vamos escolher a palavra de José Herculano Pires sobre a questão ortodoxia e heterodoxia, e notem como foi feliz o metro que melhor mediu Kardec. Diz ele o seguinte: muitas casas espíritas começaram, veja bem, o alerta, a deteriorar-se quando se entregaram à orientação de supostos mestres espirituais. Aquilo que nós falamos no início da live de hoje. Então, se esse pseudo-médium, em seu grupo, algum momento começar a ter influência no movimento espírita, não vai ser à toa. Porque campo para prosperar ele tem. Né? O Herculano Pires aqui já avisava. Lembrando que o Herculano Pires se encarnou em 79. Ele disse isso muito antes. Em 79 eu tinha 8 anos de idade. Dali por diante, então já faz tempo, né? Dali por diante, numa sequência natural, encheram-se de doutrinas próprias, chegando algumas a retirar dos seus cursos as obras de Kardec, fundando escolas meio igrejeiras e meio esotéricas. Aí, ó. É o mesmo esoterismo do pseudo-médium e de muitos por aí. Do Edgar Armond, do Hercílio Mais, né? Cujas doutrinas e cujas teses já estão aí há mais de 80 anos fazendo a festa, né? Sendo requentadas pelos espertalhões. Instituindo-se uma ginástica de passes classificados e manobrados, ó. Quem é que instituiu essa ginástica de passes classificados e manobrados? Todo mundo sabe, não é o Arthur que vai dizer que está falando mal. Edgar Armond, em estilo das antigas escolas magnéticas, criando ordens especiais no tipo de congregações marianas, chegando ao cúmulo de declarar em artigos de jornais que a sua linha doutrinária não era ortodoxa, mas heterodoxa. Aí, ó, olha o pai. Olha o pai ideológico disso tudo que nós estamos vendo aí. Um dos pais, né? E os livros dele são vendidos até hoje. Então, isso vai acabar quando? Não tem como acabar. Não tem como acabar. Isso quer dizer que não seguiam a doutrina certa de Kardec, mas uma mistura de doutrinas espiritualistas. Aí, ó. No livro Curso Dinâmico de Espiritismo, Herculano Pires, primeira edição, página 139.
E aí, na hora do testemunho do mesmo Herculano Pires, ele disse o seguinte, escreveu o seguinte: pode alguém transigir com um erro sem dele participar? Olha aí, né, o nosso questionamento, que é o questionamento de vocês também. Alguém que transige com um erro está participando dele. Então, na medida que divulgadores espíritas se calam perante esses absurdos, perante esses livros, perante, enfim, tudo isso, estão participando. E aí, Herculano Pires diz o seguinte: fomos acusados de ortodoxo. Mas aí ele diz: mas ortodoxia quer dizer doutrina certa. E a heterodoxia, largamente pregada em nosso meio em nome de uma falsa tolerância, quer dizer mistura de doutrinas, confusão de princípios, colcha de retalhos. E aí ele continua dizendo: não nos julgamos puros, nem santos e muito menos sábios. Perfeitamente. Percebe que Herculano Pires, nenhum de nós, muito menos esse que vos fala, está se envaidecendo de nada. O problema não é pessoal. O canal aqui é desmonetizado. Eu vou repetir, né? Porque pode ser vigente. O canal aqui é desmonetizado. Eu tenho a minha profissão. Eu financiei minha última obra. Não vendi tudo ainda, então eu estou, de certa forma, no prejuízo, né? Porque o dinheiro não voltou. Liguem lá para a editora M, que lançou o meu primeiro livro, para ver se os direitos autorais vieram para o Arthur ou foi lá para a obra social deles. Mas não é porque o Arthur é bom, é porque isso é dever. E olha que a obra não é mediúnica. Né? Até por lei, eu poderia até ter direito a alguma coisa. Não seria antiético. Né? Mas tem gente aí que é médium e está ganhando com as obras, né? Que é completamente errado, né? Porque ele não tem participação nenhuma. Mas, enfim, se é que é médium, né? Tem uns aí que sequer são médios. Então, vamos lá, continuando aqui. Então, não nos julgamos puros, nem santos e muito menos sábios. Então, ninguém está posando de nada aqui. O Arthur não está dizendo que é a reencarnação de alguém famoso. O Arthur não está querendo cargo em lugar nenhum, não quer seguidor, não tem centro espírita em que ele é o líder ou o presidente, ou seja lá o que for. Será que do outro lado está assim? Então, jamais vamos poder dizer que nós não temos moral para falar. Né? Porque queria que nos apontasse alguma coisa parecida com o que está sendo feito. Todos nós que nos reunimos, continua Herculano Pires, para repelir a adulteração, só tivemos em vista a pureza, a santidade e a sabedoria da doutrina que professamos. Pois é, retiramos as nossas análises, não da nossa cabeça, retiramos da doutrina. E relembramos que tudo isso que nós dizemos está lá em Livro dos Médiuns, né? Principalmente no que tange a questão aí desses falsos sábios, desses pseudo-sábios. Também tem no Evangelho segundo o Espiritismo isso, os falsos cristos, os falsos profetas da erraticidade, os charlatães, porque nem tudo também são os espíritos. Está tudo lá. Só que o pessoal pula. Não, vamos pular essa parte aqui. Não vamos falar disso. Eles não querem que isso exista, mas existe. Mas são os primeiros a reclamar quando são enganados por um mecânico, quando são enganados por um advogado. Engraçado, reclamam quando são enganados por profissionais, porque está envolvendo dinheiro. Mas quando são enganados por charlatães, todo mundo fica quietinho, não pode falar nada. São os primeiros, eu garanto, aí no Defesa do Consumidor, quando descobrem que foram passados para trás, quando perderam dinheiro. Mas quando se trata das coisas espirituais, não tem problema não, vamos perdoar, queridos irmãos. Então está se vendo aí que o valor que essas pessoas dão às coisas materiais, na verdade é muito maior que as coisas espirituais. Porque para as coisas espirituais elas nunca reclamam, dizem que não é para reclamar. Mas para as coisas materiais, quando levam uma volta aí de R$1.000 para cima, ou qualquer valor, são os primeiros a colocar na justiça, a
a reclamar para um órgão qualquer, fazer enfim, não que estejam errados, né? Temos que fazer isso mesmo, porque senão o que acontece? O mal prospera. Se eu sei, por exemplo, que uma oficina mecânica, pode ser qualquer outro lugar, tá? Passa a mão nos clientes, que engana os clientes, põe peça usada, põe peça falsa, diz que trocou e não trocou, e eu não falo nada, eu estou fazendo o quê? Estou sendo conivente. E estou permitindo que outras pessoas tenham prejuízos nessa oficina mecânica. Não é mesmo? Então, por que para as coisas espirituais tem que ser tudo na base do amém? Não faz o menor sentido isso. Prossegue Herculano, somos apenas fiéis, conscientes de nossas responsabilidades doutrinárias e contrários a todas as formas de aviltamento do espiritismo. Olha aí. Então, pessoal, essa postura aqui, que não era só do Herculano à época dele, não é nova dentro do espiritismo. Mas, infelizmente, né, não é uma postura da maioria, muito pelo contrário, porque a maioria só sabe dizer amém. Bem, então vamos lá, vamos ver aqui o que vocês têm para nos dizer. Deixa eu voltar aqui. Pronto, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que vocês têm a nos dizer. Bem, quem se encontra aqui com a gente, né? Vamos dar uma boa noite, né? Que eu já saí já disparando. A Marlene disparando no bom sentido. Marlene de Oliveira, sempre aqui conosco. Bruno Goulart de Oliveira. Olá, Arthur, grato pelas lives. Tenho acompanhado alguns vídeos do canal, mas não estou a par de todas as questões ainda. Sobre desenvolver um pouco mais a crítica sobre capela, indica o vídeo? Sim, está aqui no nosso canal, que nós fizemos lá no Polêmica Espírita, né? Depois transferimos para cá. Só você achar a playlist Polêmica Espírita, que está lá. Eu acho que foi o nosso 50. Você pode achar do 50º em diante, tá? Nós estamos hoje na 61ª Polêmica Espírita, né? E foi algo bem recente, né? Que nós já vínhamos falado antes, mas nesse caso tivemos um convidado que nós nem conhecíamos pessoalmente, mas que tem praticamente a mesma visão sobre essa história toda. Fernanda Linhares, sempre aqui conosco também. Sim, doutrina. Enquanto houver novidadeiros, veremos essas coisas fora da curva. Quem está aqui conosco também é o Vladimir Cabral, e nosso amigão também, Paulo Neto. Não estou conseguindo postar nada pelo computador. Ué, o que houve? É engraçado. Deve ter algum problema no YouTube, né? Deixa eu ver aqui. Cláudio Pecorari também que está com a gente. Né? Rose Ribas, a narrativa dos mistificadores é sempre a mesma. Exatamente. Muda muito pouca coisa, muda só alguns detalhezinhos que é em função da situação, né? De certas características do grupo, mas no geralzão é sempre a mesma coisa. Sheila Siqueira, Arthur, é impressionante o jogo de palavras para convencer as pessoas. E é um teatro, né? Porque quando ele quer ser ele mesmo, ele diz que incorpora o tal do Osho, para ser quem ele é, para dizer o que ele gostaria de dizer. Mas quando diz que é ele próprio, né, que está falando, aí é aquela né, só ele sabe, né, que as pessoas se deixam muito levar por esse linguajar maroto, essa fala mansa e que engana muita gente, né? Doutrina Espírita aqui, esse novo é o Fabiano Vidal. Esse novo Kardec está mais para o fascinado Rustem que Kardec. Em vez de evoluir, involuiu. Exatamente. Porque, pessoal, eles alegam o seguinte, que nós, pelo esquecimento, né, da nova encarnação, não temos mais nada a ver com a nossa encarnação pregressa. Isso é um erro. O que muda em nós é a persona, né? Claro, o Arthur, né, em outras encarnações, viveu em outro contexto histórico, né, se trajava de maneira diferente, possivelmente tinha valores diferentes, mas que não poderiam estar muito. O Arthur de hoje, né, não pode estar muito afastado do Arthur encarnação passada, do eu, né? Não tem como. Ele acha que o esquecimento faz com que a pessoa involua.
Não existe isso. Ninguém perde completamente a sua moralidade. Não perde nada, né? Aliás, não perde em moralidade, não perde em capacidade intelectual. Ele continua tendo os mesmos pendores, as mesmas tendências, porque aquilo já é um patrimônio, não tem como perder. Então, vamos lá. Daqui a pouco a gente vai entrar na questão do áudio, né? Vamos voltar daqui a pouquinho para o áudio. Já está aqui na ponta da agulha. Por exemplo, o pseudo-médium se diz reencarnação de Allan Kardec. E diz que ficou até 30 e tantos anos na esbórnia completa, que ele diz que é uma coisa normal. Vocês vão ouvir aí. Bebia, diz que ele afirma que já ficou com mais de 600 mulheres. Vocês conseguem conceber Allan Kardec como mulherengo inveterado? Ele teria evoluído. Não tem como uma coisa dessa. Então ele acha que esquecimento é começar do zero absoluto. Não é um zero absoluto. Né? É mais ou menos a mesma tônica, olha o movimento espírita aí, dos que dizem que Chico Xavier foi Allan Kardec. E olha que isso fica até muito mais crível do que agora com esse daí se dizendo Allan Kardec. Porque pelo menos o Chico Xavier tem bagagem moral. Só que tem uma personalidade e certas tendências intelectuais completamente diferentes de Allan Kardec. E também um comportamento. Eu não estou dizendo que é maior, melhor ou menor, mas é um padrão de comportamento que Kardec não teria. Assim como Kardec jamais teria esse padrão de comportamento que ele disse aí ter. Né? Então, já se vê que é um indivíduo com pouco conhecimento, que começou há pouco tempo, e se apega aos chavões que andam por aí, de gente que não tem aprofundamento, que não entendeu? Só leu ali muito superficialmente, né? E mais nada. Vamos lá. Fernanda Linhares aqui, mente expandida, é o termo que eles utilizam. Paulo Neto elogiando aqui o comentário que foi feito. A comparação com o Rustem é boa, né? Do Fabiano Vidal. Bruno Goulart, já achou lá, que bom, né? Achei o vídeo 50º, Polêmica Espírita, que parece aprofundar nesse assunto. Claro, né? Em 1 hora, 2 horas, fica difícil também de dizer tudo, mas o que foi exposto ali, eu acho que te dá uma boa noção, né? Paulo Neto concordando conosco. Sim, sem estudo cai na armadilha dos espertinhos. Isso aí. O Cláudio Pecorari dizendo, essa questão de reencarnação, né? Tem um amigo do tal confrade que foi Papa Gregório IV. Nossa Senhora, que coisa, né? Pedroca canalizou Edgar Cayce. Provavelmente deve ter feito novas previsões, furadas, né? Fabiano Vidal, que é a doutrina espírita, Shirley, são pessoas que não leem ou estudam, acabam acreditando no que lhe dizem por falta de embasamento. Esse novo Kardec não aguenta meia hora de debate com o Arthur, ou com qualquer um de nós, qualquer um de vocês aí. É muito fraco, né, na realidade. Dizíamos isso nos bastidores. O documentário no Prime sobre seitas mostra o porão e a estratégia para seduzir as pessoas, chegando a crimes terríveis. É longo, mas vale assistir. Exatamente. Esse é o nosso temor. Então, quanto mais pessoas, né, nós avisarmos, melhor. Né? E estamos avisando as lideranças do movimento espírita, né, para que não se deixem aí levar por esse ataque aí, porque isso sim é um ataque. Eles dizem que nós estamos atacando, mas eles é que estão atacando, né? Através dessas mentiradas todas, dessas fantasias, dessas propostas completamente, né, malucas, vocês estão vendo aqui. Bem, né, depois eu continuo a ler, vamos voltar aqui, agradeço, obviamente, as manifestações de vocês, né, sem vocês aí, nós realmente não teríamos como seguir adiante nisso daí. Bem, então vamos lá, vamos ouvir um pouquinho mais, já estamos aí em 45 minutos, né? Vamos pelo menos dedicar uma meia horinha a
vermos aí as declarações da principal figura dessa casa aí, plataforma, que nós apelidamos de plataforma da mistificação. A gente se apieda, né? Porque realmente são pessoas aí completamente iludidas, como vocês podem ver aí. Bem, então vamos lá. Vamos começar exatamente de onde nós paramos na nossa última live. Vamos lá. Eu acho que já está aparecendo para vocês, né? Tá, beleza, vamos lá. São imensas. Porque ele vai tentar decodificar aquilo que não tem palavras para descrever para a humanidade. Então aí é pretensamente o tal do Osho falando, né? Dizendo que o médium em questão ali é uma pessoa que às vezes não encontra sequer palavras para descrever essa magnitude dos conhecimentos que ele tem que passar para a humanidade. Quer dizer, né, veja a visão aí, né, da pessoa que acha que alguns vídeos, por mais visualizações que tenham, não vão alcançar toda a humanidade. A maioria, inclusive, vai rir disso tudo. Vai rir, mas não por ser ruim. É porque vai verificar na mesma hora que é pura fantasia. Então, ele passa ele dá alguns exemplos. Mas porque Jesus não foi também bem compreendido? Porque o Chico Xavier também não foi bem compreendido? Gente, é claro que ninguém vai convencer todo mundo de tudo, né? Mas essa comparação é esdrúxula, porque é um indivíduo que não tem o mesmo trabalho, não tem a mesma envergadura das pessoas que ele menciona. Materialista e incrédula. Que para poder provar que é fulano de tal mesmo, tem que fazer um sinal, um prodígio. Mais uma característica de humanidades de pouca evolução. Porque você tem que provar através de um sinal ou prodígio. Sabe que Nós já comentamos, né, esse trecho no nosso vídeo passado, então vamos seguir adiante. é que está disso? Crianças espirituais incrédulas. Porque quem já tem conexão com a espiritualidade de verdade, com Deus, não precisa de provas. Aí é que ele novamente se engana, né? Então, novamente, aquilo que Kardec nos alerta, né? Que os espíritos mistificadores, e também tanto os encarnados quanto os desencarnados, pedem justamente isso, né? Não nos julgueis, quer dizer, não nos peçam provas, né? Simplesmente aceitem. É o que eles querem, né? Então eles vêm com essa conversa, né? Que tem que aceitar com o coração, porque a parte racional não pode atuar aí, porque você está sendo negacionista, você está sendo materialista, né? Conversa é sempre essa. Ele já sabe. E foi tudo programado. Nós levamos ele no esquecimento total. Para ele poder fazer tudo o que ele fez. Mas mesmo assim, nós deixamos algumas coisas abertas para ele poder demonstrar o nível evolutivo dele em certas atitudes durante a vida dele, quando criança até os 35 anos de idade, que não compreendiam e chamavam ele de louco. Bem, se isso for verdade, nós já temos aí algum indício, né? Porque a gente também não sabe, que a pessoa mente tanto que a gente não sabe mais o que é verdade e o que é mentira, né? Porque existe também isso até em certos outros grupamentos religiosos. É a tal da confirmação da conversão. Há pessoas, já até comentamos isso aqui no canal, e são vários estudiosos que dizem isso, que há pessoas que chegam a mentir sobre o seu passado justamente como uma maneira de reforçar aquela sua nova vida, aquela sua nova mentalidade, a sua conversão, né? Então, por exemplo, mulheres que dizem terem sido prostitutas ou drogadas, homens que dizem ter sido traficantes ou também se prostituído, mas na verdade eles nunca fizeram nada disso. É apenas uma maneira de dizer, olha como eu mudei.
tá? E também essa é uma maneira para que outras pessoas o admirem. Olha como que eles jogam, né? Como que as pessoas jogam aí né, com as ideias. Então a gente não sabe aí, mas se isso for verdade, se ele teve esses problemas todos de relacionamento, isso não é nada que ele possa se envaidecer, muito pelo contrário. Se ele é o espírito tão elevado que diz ser, muito pelo contrário. Ele não teria esses problemas que ele diz de relacionamento, né? Então vamos lá, vamos continuar vendo aqui. E foi só um pouquinho, hein? Imagine se a gente abrisse tudo. Nós não deixamos ele acessar a encarnação de Akhenaton, nem de Kardec, nem outros. É como se ele tivesse passado por um reset total e estivesse começando agora, nesta encarnação. Nós deixamos várias lembranças dele, no corpo mental inferior dele, bem bloqueadinhas, trancadas com cadeado. Você veja, né, essas teorias bem esotéricas, campo mental superior, inferior, eles têm essas divisões aí do perispírito, a gente percebe essa influência do esoterismo bem claramente. Para ele não acessar, porque não estava na hora. Ele tinha que levar uma vida normal. Percebam bem, vida normal. Aí daqui a pouco vocês vão ver o que ele considera vida normal. Vamos lá. E nós encarnamos o espírito dele numa família que não tem nada a ver com ele, tanto por parte de mãe como de pai. De mãe como de pai. Ó, problemas de relacionamento com pai ou mãe, né? Eu acho que ele está tentando fazer aí uma ponte com a história de Jesus. Se sabe realmente, isso consta no Evangelho segundo o Espiritismo, que Maria de Nazaré não tinha uma noção exata, né, da missão de Jesus, tanto é que volta e meia ela ia lá para tirá-lo da multidão, aquela coisa toda. Mas é absolutamente improvável que Jesus e Maria brigassem. Não tem condição para uma coisa dessa, né? Um espírito do jaez de Jesus, e que possivelmente Maria também tinha certa evolução, jamais teria algum tipo de problema de relacionamento. Então ele gosta de fazer essas comparações, dos 5 aos 35, né? Mais ou menos a idade em que Jesus, né, começa aí, claro, foi antes, né? Porque ele morre com 33, mas mais ou menos ali, né, na faixa dos 30 anos, como o missionário ficou escondido e só a partir de determinada idade ele se mostrou para a humanidade. Gosta de fazer esses paralelos, né? Que não tem nada a ver com ele. Tá? Que, por sinal, no meio de um monte de espíritos extremamente endividados e complicados, e todos ali, em sua grande maioria, um inimigo do outro. Por isso que ninguém se dá bem ali. Vimos ali, né, uma certa mágoa, um problema ali familiar, né? Então, conflitos, né? Então, uma pessoa conflituosa, uma família tumultuada, com problemas de relacionamento. Então, um bom psicólogo já começaria a puxar por aí, né? Possivelmente possa ter alguma conexão com o que ele apresenta hoje. E várias outras coisas. Não precisamos falar. Aí jogamos o espírito dele para ser parente dessa galera, que não tem nada a ver com ele. Novamente falando mal da família, né? Encarnou no meio dessa galera. Quer dizer, é a linguagem dele, né? Se faz passar por um espírito de indiano e um vocabulário de subúrbio carioca. Impressionante. Por isso que uma vez ele apanhou, quando ele tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, 4 ou 5 anos, sentou no vaso e ficou olhando para a parede. Pode ser uma mentira também, pode ser uma questão de fazer um paralelo com o Chico Xavier, que também era maltratado, né, pela madrasta. Olhando para o braço, olhando para a perna, olhando para a causa ao redor, olhando para a mãe, para o irmão e pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui?
esse corpo não é meu, não. Com 4, 5 anos de idade. Esse corpo não é meu, não. Que casa é essa? Essa moça é minha mãe. Eu amo essa mulher, mas ao mesmo tempo eu não vejo essa mulher como minha mãe. Eu vejo como minha mãe, mas ao mesmo tempo não é minha mãe. Ela não é minha mãe. Também um paralelo, né? Quem é minha mãe, né? Quem são meus irmãos? Pode ser que não seja nada disso, mas é uma tentativa de passar para o interlocutor essas possíveis semelhanças com Jesus. Só que o contexto que ele falou, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, é completamente outro, é uma outra, né, tem uma profundidade muito maior do que isso daí que ele está falando. Esse rapaz aqui não é meu irmão. Jesus jamais renegou, né, o parentesco biológico, né, com os irmãos e com a própria mãe e o pai, né? O que ele quis passar a outra coisa, de que, né, é a parentela espiritual, mas não quer dizer que ele iria diminuir a sua parentela biológica. O objetivo não era esse. Aquele lá não é meu pai. Não é mesmo. É possível nós vermos Jesus, por exemplo, dizer que José não era o pai dele, dizer, aquele lá não é meu pai. Dizer para Maria, aquela lá não é minha mãe, aquela lá. Olha como ele se refere ao pai e à mãe. Isso é espírito superior? Pergunta, eu não estou afirmando nada, eu só estou jogando as perguntas, vamos lá. Porque tem coisas que a gente tranca, mas tem coisas que não dá para segurar, não. Tá? Não dá para segurar, não. Para deixar levar uma vida normal. Todas as amizades que ele teve na adolescência, na fase adulta, as noitadas, tudo que foi feito, aquela quantidade toda de mulher que se deitou com mais de 600 mulheres. Olha aí. Se deitou com mais de 600 mulheres. E isso não foi o único comentário, né? Geralmente fala que, olha, veja, eu sou tão evoluído, ele já falou isso. Eu sou tão evoluído que eu até estou me relacionando com uma mulher mais velha. Poderia estar com as novinhas. Novamente eu vou perguntar, vocês conseguem imaginar um espírito da grandiosidade de um Allan Kardec com esse comportamento? Né? Então, a resposta é até meio que fácil, né? Basta ter um mínimo, né, de racionalidade, porque se tiver fanatismo, realmente vai, na mesma hora, acreditar nisso tudo aí, dessas coisas absurdas que estão sendo ditas. Noitada, assim, mais de 600, se deitou com mais de 600, e só não ia mais porque escolhia, e era um só, né? Porque ninguém é máquina, né? Ninguém é capaz de ter relação sexual com 10 mulheres por dia, né? Então, pessoal, segundo essa teoria dele, um espírito já superior, de um nível de progresso espiritual, pode muito bem reencarnar e ser promíscuo, porque isso não tem nada a ver com o nível espiritual alcançado. Quer dizer, olha onde nós chegamos, né? Haja disposição. Então, né, e outras têm que dispensar. Não gosto, não quero. Então, se fosse em tudo, seria muito mais. Perceba que, mais uma vez, ele se esquece que está, entre aspas, aí, incorporado com o tal do Osho. Ele começa a falar da vida dele. Ah, né? Sei o quê, porque ninguém é máquina, né? Imagina, me deitar com 10 mulheres no mesmo dia. Aí daqui a pouco ele igual aconteceu no outro momento. Aí ele volta, né? Se lembra que estaria incorporado, né? Ligado a um espírito, aí volta a falar como um espírito. Tudo isso a gente deixou. Tudo isso. As bebidas, as noitadas. Tudo isso a gente deixou, ó. Tudo isso a gente deixou. Quando se usa a gente, está falando de quem?
a própria pessoa e outras pessoas, né? Porque o Osho já está, né, desencarnou, né? Como é que é a gente? O Osho é um guru. Ele a princípio não estava não tava no Rio de Janeiro, nas noitadas, né? Então aí ficou mais do que claro, mais uma vez, né, que ele está teatralizando. É por isso que nós chamamos de pseudo-médium, porque não existe mediunidade nenhuma ali. E pseudo quer dizer quase. Então, possivelmente, ele pode estar, até de certa maneira, claro, né, sofrendo alguma influência espiritual, porque, obviamente, vai atrair alguma entidade espiritual com tanta mentira, com tanta fantasia, com tanta enganação. E coisa boa não vai ser, obviamente, né? Então, ele pode até não ter essa mediunidade ostensiva, ele teatraliza, mas, né, as ideias, ele pode estar, de certa maneira, recebendo essas ideias dessa classe inferior de espíritos. Normal, como muitos jovens por aí. Ó, normal. Ele acha que ter uma vida de bebedeira, de noitada, ele mesmo falou, bebedeira, noitada e vida promíscua é normal. Vejam aí o absurdo e como que isso entrega quem verdadeiramente é esse cidadão. Sabe por quê? Nós apartamos o Pedro de todos os centros espíritas. Ah, engraçado, olha só. Vamos seguir essa lógica. Ele diz que os espíritos apartaram ele dos centros espíritas, mas não apartaram da noitada, não apartaram da bebedeira e não apartaram da promiscuidade. Que espíritos são esses? Vejam a completa distorção. Então, era tipo, não, é preferível ele estar na promiscuidade, na bebedeira, na noitada, do que estar no centro espírita? Gente, isso beira as raias da loucura. Eu nunca vi um caso assim, né? Muita gente está assim, poxa, eu estou até com saudade. O Fabiano Nunes até falou, pô, eu estou até com saudade da época que dizia que o Chico Xavier, continua dizendo, né? Foi uma maneira de se expressar, que dizia que o Chico Xavier era Allan Kardec, porque frente a isso daí, parece até história infantil. Claro que é também absurdo, né? Temos aqui o Paulo Neto, que fez brilhantes estudos sobre isso. Mas pelo menos se salvaguardou a moralidade do Allan Kardec, da figura do Chico Xavier. Pelo menos isso. Agora, esse Allan Kardec aí é um doidivanas completo. Eu não sou nenhum moralista, não tem nada disso. Mas sou completamente abstêmio, me casei com 19 anos de idade, né? Isso não estou me dizendo que seja santo, mas se for para candidatar a Kardec, eu estaria muito mais próximo. Mas é claro que está muito distante, né? Assim mesmo. Porque não dá, não tem como. Trabalho desde os meus 18 anos, né? Tal, nunca bebi, nunca fui promíscuo, tendo casado cedo, não teve nem tempo. Mesmo se eu quisesse ser e fosse, não teria nem tempo para isso. Então, para vocês verem aí o desnível da coisa, né? Então vamos lá. Se um espírito baixo como eu consegue ter pelo menos essa noçãozinha básica, jamais um espírito do grau de Allan Kardec deixaria de ter. Muito pelo contrário, faria muito melhor que qualquer um de nós. Né? Isso que eu quero dizer. Vamos lá. Que está mexendo com a sua cabeça. Outros estão ficando com bastante raiva. Não tem problema, não. Os Exus que estão aqui, eles desfazem toda a negatividade que vocês mandam para ele. Eles alegam com isso, né? É dentro da estratégia da vitimização. Ah, eles estão me atacando, eles estão com muita raiva. Não tem raiva de ninguém. O que nós estamos fazendo é um alerta, e claro,
uma indignação mais do que natural frente aos absurdos que eu estou mostrando para vocês, não está saindo nada, está saindo da boca do próprio indivíduo, da própria criatura. Todo mundo vê, que tem um mínimo de noção, vê claramente. Então eles dizem, está lançando ódio contra a gente. Esse é outro discurso da atualidade, né? Qualquer coisa é discurso de ódio. Você, uma mera discordância virou discurso de ódio. Quer dizer, sempre o outro pode discordar à vontade, quando não é de ódio, mas quando é confrontado, aí o outro é o discurso de ódio, né? Então ele se utiliza desse expediente aí, muito manjado hoje em dia, para se vitimizar. É tranquilo. Temos especialistas em desfazer magia negra. Então, é porque ele já sofreu isso há um tempão, como Akhenaton foi a mesma coisa, sofreu magia negra pra... Leia um livro, Roger Bottin, sofreu magia negra pra caramba. Inclusive, bem proximamente, eu vou voltar a falar das obras desse Roger Bottin, né, que eu já fiz também um trabalho de esclarecimento no passado, e vamos voltar aí, porque esse pseudo-médio tem lido as obras do Roger Bottin para poder, né, passar esse conteúdo adiante, como, né, para poder se encaixar aí como grande missionário. Como Kardec, tudo. Entrou em fúria, não precisa nem soltar nada no Alguidar com farofa, não, só pensar e sentir, já manda. Isso é magia negra. Acho que quando estavam queimando os livros, quando tacaram pedra lá na janela dele, todo mundo gritando do lado da rua, estavam mandando o quê para Kardec? Vejam bem, né, essa história de terem tacado pedra na casa de Allan Kardec foi apenas algo que aconteceu no filme. Houve até críticas a esse último filme com Allan Kardec, porque aquela história lá foi apenas para dar um tom mais, né, dramático, né? Aquilo ali não aconteceu, não há registro nenhum de que teriam tacado pedras em Allan Kardec. Quer dizer, ele viu o filme e acreditou, né? Esse é um recurso do filme, como todo filme tem, né? Para dar um tom dramático, eles criam fatos que nunca aconteceram. Isso aí é normal, tá? Nada contra o filme em si, porque isso é um artifício mesmo da dramaturgia, tá? E da cinematografia. Sentiu raiva, pensou, tá mandando. Criamos um campo em volta, não pegou nada em Kardec. Não pegou nada no Pedro. Pode mandar mais. É bom que define destinos. Define os destinos. Vai embora logo. Então, nós fizemos tudo isso, sabe por quê? E apartamos ele. Ele entrava num centrinho aqui, outro centrinho ali. Olha como ele fala dos centros espíritas. Ele entrava num centrinho aqui, no centrinho ali. Mas já saía, a gente já tirava, para não ficar. E não deixamos ele ler Kardec. Não deixamos ele ler Kardec. Meu Deus do céu, mais claro que isso. Olha, se aparecer alguém no movimento espírita de certo nome, né, que seja mais conhecido, apoiando esse cidadão, vai ser assim um escândalo até para a própria pessoa. É por isso que eu ainda me nego a crer, embora com todas as fragilidades do movimento espírita, que alguém vá cair na onda desse rapaz, né? Porque é algo muito escancaradamente mistificatório, né? É um charlatanismo muito claro. Mas a pessoa já sabe que se vier a apoiar, eu acho que ela vai estar realmente dando um adeus a qualquer espaço dentro do movimento espírita, né? Pelo menos é o que eu acho. Vamos ler livro dos espíritos, livro dos médiuns, nada disso. Não estava na hora. Não que ele fosse entrar na ortodoxia, porque a mente dele já é expandida, não é isso. Olha, ó. Então, para eles, né, para ele ali, ler os livros de Kardec é um caminho para a ortodoxia. Olha o que nós falamos lá com Herculano Pires. Essa questão da ortodoxia, pessoal, começou no movimento ramatizista. Quando o Hercílio Mais começou a receber as críticas pelas
imprecisões doutrinárias e científicas do seu livro, foi a primeira coisa que ele falou. Ele escrevia cartas, isso está na biografia, está no livro biográfico do Hercílio Mais. Ele, inclusive, mandava cartas para Edgar Armond, assim, num linguajar desse tipo aí, detonando com o movimento espírita. Ele dizia que eram todos padres inquisidores reencarnados, o mesmo expediente. Por isso que eu falo que os pais disso tudo aí são Edgar Armond e o Hercílio Mais, porque eles que começaram com isso tudo lá na década de 40 e de 50. Como não aguentavam as críticas, eles rebatiam dessa maneira. Eles não rebatiam com argumentos, eram, principalmente o Hercílio Mais, era tudo nessa base, no contra-ataque, dizendo que fulano era a reencarnação de um... Igual isso aí faz, né? Ah, você é um magro negro, só que agora a versão é diferente, né? Você é um magro negro, você aí... dragão. Meu Deus do céu. Vamos lá, então. Isso. Nós não deixamos ele entrar nesses centros para ele não ser contaminado com doutrina e ortodoxia. Sistemas de crenças limitantes. Aí, ó, ele diz que o estudo do espiritismo limita as pessoas. Então é um Kardec, igual está no nosso título, é o Kardec que renega Kardec. Ele renegou a própria obra dele, porque ele só fez falar mal das obras, indiretamente, né? Meio que diretamente também. Que os espíritos afastaram o cara do centro, afastaram ele do estudo da doutrina e liberaram para as outras coisas. Então, está colocando as obras fundamentais da doutrina espírita no lixo, como se valesse menos do que uma noitada numa boate de quinta categoria qualquer. Vamos lá. Convicções e opiniões contrárias da verdade, que distorce tudo que foi escrito. E nos acusa de distorcer. Quando é que Herculano Pires distorceu alguma coisa da doutrina espírita? Mostrem, né? E essas pessoas têm que mostrar, elas têm que demonstrar o que elas estão falando, né? Então, onde é que está? E, na verdade, quem é que está distorcendo tudo? Né? Eles mesmos que estão aí acusando. E tudo é eu não aceito, que tudo é mistificação, tudo o médium está no animismo, no meu centro não pode ter incorporação, mas eu falo dos espíritos. Ele utiliza esse exagero, né? Tudo é mistificação, tudo. Não. Nenhum espírita fiel à codificação, né, vai dizer que tudo é animismo. Não. Pode até ter um ou outro, né? Eu e Paulo Neto, às vezes, descobrimos uns grupos assim, que acham que, né, que está tudo errado. É o que nós dissemos. Tem problemas no movimento espírita? Tem, porque é a parte humana que nos toca, mas não quer dizer que esteja tudo perdido. Não, tem coisas a melhorar. É o que nós dissemos. Não estamos dizendo que nunca dissemos que todos os médios são ruins, como ele anda dizendo aí, né? Ele sim disse que nenhum médium era bom o suficiente. Agora, nós não, nós nunca tivemos essa, ou qualquer, né, do Deolino Amorim, Herculano Pires, enfim, todos esses grandes que nos precederam aí, né? Então, ele exagera aí, colocam palavras na nossa boca que nunca foram proferidas. Não acredito em extraterrestres e em vida inteligente em outros mundos, mas no meu livro dos Espíritos fala da pluralidade dos mundos. Novamente distorceu. Obviamente está falando com a gente, porque quem é que está batendo na ufologia atualmente? Vocês ouviram em algum momento eu dizer que era contra o princípio da pluralidade dos mundos habitados? Obviamente que não, né? O que nós não concordamos é que são com as fantasias que giram em torno desse tema. E nós mostramos aqui.
né? Já falamos aí sobre as várias teses ufológicas, as principais. Já falamos da abdução, já falamos... Abdução temos que falar um pouquinho mais. Já falamos dos tal dos chips, já falamos sobre os crop circles, né? Aquela coisa das plantações, já desbaratamos com essa ideia. Já falamos do Däniken, que é o papa da ufologia. Mas em nenhum momento sequer nós falamos, não existe vida inteligente. Isso é um princípio até da própria ciência. Nós jamais iríamos a um absurdo desse. O que nós falamos é que tem muita gente imaginosa que começa a devanear de como é a vida em outros planetas. Falamos das raças de ETs, que é tudo. Tem ET gato, ET louva-a-Deus, ET aranha. Gente, isso tudo é projeção da nossa cabeça, achando que os seres extraterrestres são assim. Tudo, e nós mostramos de onde vem. Vem tudo do realismo fantástico, depois mudou para ficção científica, os quadrinhos, que por muito tempo estiveram aí nas bancas. Isso foi criando, né, criando na cabeça das pessoas todas essas concepções aí, foram repetidas pela mídia e ficaram. As pessoas começaram a achar, confundir fantasia com a realidade. Pergunte a algum ator ou atriz da Globo, se vocês conhecerem alguns, ou da SBT, né, que tenha feito, por exemplo, um vilão numa novela, ou uma mocinha, ou um galã na novela. Principalmente o vilão, isso já aconteceu várias vezes, é perseguido, o ator que faz o vilão é perseguido na rua, que as pessoas começam a achar que aquilo ali é a realidade. Que quando a gente fala nisso, fala, não é possível que as pessoas confundam fantasia com a realidade. Mas, gente, a gente vê isso toda hora. Agora, vocês imaginem, filmes de ficção científica falando de ET já existe há mais de 70 anos. Isso já impregnou o imaginário popular de uma tal maneira que ninguém mais consegue conceber outra coisa. E os livros dos espíritos é bem claro em relação a isso. Né, que são formas de vida que estão além da nossa imaginação. E realmente, quando a gente vai estudar os mundos, os planetas, a gente vê que a conformação física lá é completamente diferente da nossa, e é claro que os elementos que lá existem terão que ser necessariamente diferentes de nós. Isso quando são habitados, porque os planetas passam por períodos em que eles podem ser passíveis de ser habitados, igual a Terra. A Terra já existe há bilhões de anos, só que a humanidade é como se tivesse começado há 1 minuto atrás. Ela é tardia em relação à formação do planeta. Então, mesma coisa pode estar acontecendo com outros planetas. Por que a gente às vezes vai lá, a ciência vai lá e não detecta nada? Que pode ser que não seja o momento, ou que já passou, que já foi habitado, ou será ainda habitado. É por isso que pode ser que nós nunca encontremos nada, porque pode ser que não haja coincidência de, nesse momento, um planeta acessível a nós esteja sendo habitado. E é isso, inclusive, que alguns cientistas já entenderam. Né? Isso não é negar o princípio, né, da pluralidade dos mundos habitados. Né? É só dar um contexto mais racional e científico e deixar de lado a fantasia da ufologia, que na verdade é um grande comércio, né? Nós também já mostramos aqui isso para vocês. Então vamos lá, ó, já estamos de 1h19, só mais uma fala para a gente se encerrar. Vai entender? Tiramos o Pedro de tudo isso, porque esse meio tá podre. Novamente, olha só. Tiramos ele do meio espírita porque esse meio tá podre. Ah, mas a boate não tá podre. O álcool não tá podre. O envolvimento sexual com parceiras sem qualquer envolvimento afetivo não tá podre. Gente, isso é incrivelmente... não me falta palavras. Eu acho que deve faltar para vocês aí.
Nesses anos todos de espiritismo, nós não vimos sequer um palestrante falar, né, alguém que se diz ligar com a espiritualidade, falar um absurdo assim tão grande como esse, né? Porque é ofensivo, inclusive, aos próprios espíritos, aos centros espíritas e tudo mais, né? Que tem que ter um mínimo de respeito. A gente pode dizer, olha, tem centros espíritas às vezes, né? Tem vacilado aqui ou ali, mas dizer que são antros, que são preferíveis, que outros lugares são preferíveis ao centro espírita, jamais, de maneira nenhuma. Tal qual o Herculano Pires, que escreveu a brilhante obra O Centro Espírita, onde ele exaltava a função dos centros espíritas. Dizia que, como é a parte humana, tem suas limitações, tem os seus problemas, normal, porque nós somos imperfeitos. Agora, chegar a esse ponto, né, de colocar o centro espírita como abaixo aí desses lugares, sinceramente, né, não dá. Repito, não por causa das religiões, mas por causa de muitos médiuns. E não são todos os médiuns, mas são muitos. Porque tem médiuns que já estão vendo as coisas de uma forma muito legal, muito boa. Não são todos, mas são muitos. Nós preferimos colocar o Pedro no mundo, numa vida mundana, porque, como Bezerra disse, é muito mais fácil tirar alguém de uma vida mundana do que de doutrina religiosa. Meu Deus do céu. A Fernanda vai dizer assim, não, Arthur, não fique nervoso. Não é isso, Fernanda? Fernando deve estar por aí. Gente, não é nervosismo, né? Não é raiva, não é nada disso. Eu não sei nem descrever qual é esse sentimento. Não é nada assim, né? Mas vocês não estão estupefatos com isso que acabou de ser dito? Vocês acham que espíritos minimamente, né, com certo progresso, vão fazer uma coisa dessa? Né? Que ele está dizendo que, claro, que é tudo uma fantasia, né, pessoal? Isso tudo aí faz parte do discurso, né? Isso tudo é uma narrativa bem construída, um personagem, né? Que obviamente deve ter um pouco de verdade aí, mas misturado também com algo muito bem pensado, porque o líder seitista não é bobo. O líder seitista pensa em tudo que ele vai falar. Só que aí, às vezes, se esquece que, por exemplo, está incorporado, né? Como nós estamos vendo aí, né? E tudo mais. Vamos lá, só mais um pouquinho. Tem gente que a gente está tendo que esperar desencarnar para poder preparar uma nova encarnação, porque a gente aqui na espiritualidade não estamos conseguindo tirar a doutrina dessas pessoas. Olha a Bem, eu vou até fechar com essa frase aí, que mostra claramente o que nós sempre pensamos. Que essa é uma turba de espíritos, né? Ele não é médium, se é, enfim, não é ostensivo, como já dissemos, mas há, sim, espíritos envolvidos que se manifestam na casa lá da mistificação, né? Então, nós temos o elemento encarnado, líder seitista, né, que se diz a encarnação de iluminados, né? Daqui a pouco eu até vou dizer a lista aí, a lista é grande, né? Antes de nós terminarmos, que eu coletei aqui, de todos os iluminados que ele diz ser a reencarnação. Então, nós temos esse elemento encarnado, líder de seita, carismático, né? Tenta passar carisma, né? Com a fala mansa e tudo mais, dizer que é a reencarnação desse ou daquele. E temos aí os coadjuvantes espirituais que ficam ali, né? Com os outros, e me parece que realmente tem alguns médios ostensivos ali, dando respaldo àquilo que ele está falando, né? Então, essa última frase aí vale a gente ver, né? E recordar, porque ela diz tudo sobre a intenção desse grupo aí, né? Vamos ouvir novamente, ó. Mundana do que de doutrina religiosa. Tem gente que a gente está tendo que esperar desencarnar para poder preparar uma nova encarnação, porque a gente aqui na espiritualidade não estamos conseguindo tirar a doutrina dessas pessoas.
Nós estamos querendo tirar a doutrina dessas pessoas. Isso é uma confissão dessa classe de espíritos. Porque a doutrina bem entendida, já vou até tirar aqui, senão a gente vai ficar aqui o resto da vida, né? Vamos lá, senão eu fico me empolgando e daqui a pouco nossa live está muito grande, muito extensa. Então, viram aí o objetivo? Nosso objetivo é tirar a doutrina, essas pessoas da doutrina, a doutrina dessas pessoas, dá no mesmo. Esse é o objetivo. Quem frequenta a reunião mediúnica sabe o incômodo que essas entidades espirituais têm com o espiritismo. Bem compreendido. Não é essa salada aí, mística, misturando com fantasia, não. Espiritismo bem entendido, racional, centrado, não piegas, não com essa religiosidade deturpada que diz amém a tudo, não é isso. A religiosidade deturpada que faz amém a tudo, diz amém a tudo, ela anda ali, ó, juntinho com essa classe de espíritos. Porque ela se cala, né? Diz amém a tudo, não. A espiritualidade vai dar um jeito nisso. Nós não podemos mencionar o mal, né? E o mal é prosperando. E vamos que vamos, vai tomando conta de tudo. Quando vem, por que está acontecendo isso? Mas por que será que está acontecendo isso, né? Porque nós deixamos, você deixou, eu deixei, nós deixamos acontecer. E o movimento espírita deixou acontecer. Porque boa parte das besteiras que ele fala aí foram tiradas também de obras mediúnicas dentro do meio espírita. Não são obras paralelas somente, não. Né? Então tem essa questão aí. E são obras que são vendidas até hoje. Outro dia eu fui aqui na ex-FEERJ, que é a ex-Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que hoje é Bezerra de Menezes, Instituto Bezerra de Menezes, estava vendendo uma dessas obras aí, heterodoxas. Né? Agora, quando nós falamos, vocês têm interesse em adquirir uns 5 obras nossas, nós estamos falando sobre Atlântida, desmistificando com base na doutrina, com base na ciência. Não, mande um exemplar para a gente analisar. Aí é burocracia total, mas para a obra lá, que fala do dragão, do magro negro, essa é a compra na hora, eles compram lá a edição inteira. Então, o movimento espírita tem ou não tem certa parcela de culpa? É claro que tem, nós temos. O movimento espírita, quem somos? Nós, que compramos essas obras, que exaltamos essas obras, que não analisamos essas obras, e aí depois os charlatães vêm e jogam isso contra a gente. Viu como vai e volta? A nossa incúria, né? A nossa preguiça, a nossa falta de coragem acabou criando esses monstros aí. Agora eu quero ver o movimento espírita lidar com isso daí, como é que vai ser? Porque está crescendo. O número de pessoas lá que entram lá no canal dele é maior, nós estamos acompanhando, matemática. Não é achismo, não. Ganharam mais inscritos do que a Rai TV, que outros canais enormes aí da internet, que tem dezenas de lives todos os dias. Para vocês terem uma noção. Número de visualizações, como é que tá. E também o de inscritos também vem crescendo. Né? Não estamos falando aqui de competição, a nossa preocupação não é, mas o número indica, já falamos isso, o número indica pessoas. E cada pessoa que é cooptada por isso daí é uma pessoa iludida, que vai cair nessa fantasia, que vai começar a dizer que centro espírita é o pior lugar do mundo, que é preferível estar na esbórnia do que estar no centro espírita. Olha aí. Bem, vamos ver aqui os comentários de vocês, para nós encerrarmos. 1h29 tá ótimo, né? Vamos lá. Bem, vários comentários, né? Agradeço aí pela... Marlene de Oliveira.
Psicose pura, hospital psiquiátrico. Realmente. Vamos ver aqui. A Sheila Siqueira dizendo que foi maltratada lá na live do pseudo-médium. Fogo. Vladimir Cabral, verdadeiro, Arthur. Eu nunca ouvi falar disso e fiquei achando mesmo que seria uma licença poética, um artifício para dar ares de dramaticidade ao filme. Perfeito, foi exatamente isso que aconteceu. Vamos ver aqui. Doutrina espírita, basta um pouquinho de discernimento para não cair nesse papo desse rapaz. Infelizmente, né? Discernimento e bom senso não se compra na farmácia, tem que desenvolver, né? Tem que estudar, por isso que o estudo é importante. E não é passar, não é ler só, tem que estudar. Ler é uma coisa, estudar é outra. Vladimir Cabral também dizendo, pior é que se ele está mesmo sendo dirigido por uma legião de espíritos mistificadores, eles são muito mal preparados intelectualmente, exatamente. Nem são dos mais inteligentes, concordo. Shelley dizendo, muito, muito pouco, triste saber a quantidade de pessoas finalizadas por ele. Vamos lá. Ana Lúcia Pretelli, acredito que nem os espíritos mistificadores querem esse cara, loucura coletiva. Boa definição, Ana Lúcia. Prazer em tê-la aqui conosco. Vladimir também dizendo, ou ele é tal mal médium que não passa direito o que eles querem. Eles devem estar passando uma raiva, mas é que tem para hoje. Exatamente. Vladimir falando, né? Imagine os seres que esse tipo de gente vai encontrar no umbral que eles habitarão. Exatamente. Vão encontrar uma paisagem completamente essa fantasia que criaram aí, achando os problemas já resolvidos. Aí tem uma outra coisa, né, que me incomoda, que é a tal... Primeiro, o termo, né, ele foca muito no tal da reforma íntima, que já é um termo que eu já não gosto muito, mas tudo bem, não vou ficar também implicando com palavras. Mas eles acham, assim, que essa tal reforma íntima, eles atrelam como se fosse, assim, uma coisa tão, sabe, trivial, fosse fácil de acontecer, fosse uma receitinha de bolo, sabe, com aquele passo a passo, não tem a profundidade de entender o que é realmente isso, né? Quer dizer, da melhora, que é uma revolução mesmo, né? É você combater o egoísmo, você combater o orgulho, que são coisas muito difíceis, a vaidade, né? Todas essas paixões aí são coisas muito difíceis, que levam aí muitos anos, não é receitinha de bolo. Ai, olha, eu fiz uma prece hoje. Eu ouvi uma fofoca e fiquei quieto. Ok, pode até ser um exercício, entendeu? Mas não é algo que, né, que realmente vai se constituir nesse avanço, nesse salto quântico que eles dizem, né? Vocês têm que fazer reforma íntima. Sabe aquela coisa simplória, que você não consegue perceber a profundidade que é? Né? Não estou falando que tem uma complexidade aí, não, mas é um negócio que exige um esforço. Perceberam? Vamos lá. Fernanda Linhares, né? Querem minar o espiritismo por dentro. Exatamente. A treva está em festa. E os trevosos somos nós. Cuidado. Exatamente o que me veio à mente, Arthur. Os exemplos das reuniões mediúnicas onde esses espíritos trevosos ameaçam. Eles falam exatamente as mesmas coisas, né? Quando eles são obsessores, né? Eles vêm reclamando que a pessoa que eles queriam influenciar já não está dando muita bola em função do esclarecimento que vem obtendo, né? E diz, né, que quer afastar do centro, quer afastar do trabalho, enfim, das coisas que possam, né, nortear para o bem a pessoa, né? Fernanda Linhares dizendo, eu não espero nada da FEB, Federações Espíritas, etc, etc. Eu não sei, né, se realmente vale a pena, não sei, às vezes porque talvez se uma federativa anunciasse, talvez desse muito alarde, né, não sei, às vezes eu acho que deveria dizer, outras vezes eu acho que, não sei,
mas alguma coisa tem que ser feita, isso é certo, né? Mas eu, às vezes, fico um pouco na dúvida. Marlene de Oliveira, isso é triste, que movimento é esse? Que movimento espírita é esse que fica calado? Eu falei para o Zé Aparecido sobre esse Pedro, ele ficou muito chateado, realmente, Zé Aparecido tem demonstrado, assim, bastante chateação. Então, a gente sabe que, pelo menos, um canal como ele, nós jamais vamos encontrar, né, alguém defendendo, ou muito menos esse médium por lá, né? Marlene de Oliveira dizendo, estou cansado de postar mais Kardec, menos romance. Fátima Soares, instruí-vos. Exato, amor e instrução. Um não vive sem o outro. Claro que o amor está acima, mas sem a instrução você tem dificuldade de amar, né? Porque, né, você precisa ter discernimento também. Bem, pessoal, então agradecemos aí. Eu acho que tinha alguma coisa. Ah, tá. Para a gente terminar, eu vou passar aqui a lista atualizada das encarnações do pseudo-médium, tá? Segundo os seus próprios relatos, tá? Então, ele se diz a reencarnação de um tal de Rianderenenai, não sabemos quem que se trata, um personagem que, no meu ponto de vista, nunca existiu, né? Porque é baseado na teoria dos Anunnakis, que teriam feito surgir a raça humana na face da Terra, aquelas coisas malucas, né? Do misticismo. Então, seria o tal do Enki, que é o cientista Anunnaki de Nibiru. Nibiru é o astro intruso. E aí, os meus confrades espíritas maravilhosos dizem que a gente está perdendo tempo em falar de astro intruso. Olha, é tudo coisa arrequentada. Está por aí, invadindo até hoje os centros espíritas. O próprio Akhenaton, né, que é o faraó egípcio, profeta Ezequiel, Sansão, claro, né, para dizer que é o fortão e tal, é o Sansão. Mahavatar Babaji, não conhecemos bem, deve ser um guru indiano, né, pelo nome. Também não conheço todos, né, pessoal? Pelo amor de Deus, senão a cabeça também, né? Eu vou nos principais, né? E tá bom demais. Depois eu vou ver aí de quem se trata. Allan Kardec, Luiz Gama. Olha, o Luiz Gama que eu conheço é o abolicionista, né? Queria até que vocês me ajudassem aí. Quem é o tal de Luiz Gama que ele diz ser a reencarnação? Aí tá, Luiz Gama, o Cavaleiro da Estrela Guia. Eu não sei se o Luiz Gama é o Cavaleiro da Estrela Guia ou se são duas personagens diferentes, tá? Se o Cavaleiro da Estrela Guia é um ou se Luiz Gama e Luiz Gama é outro. Não soubemos aqui o que o seguidor lá do pseudo-médium disse, né? Então, só para atualizar, né, daqui a pouco ele vai dizer, essa lista deve aumentar, porque aí o discurso vai mudando conforme as conveniências. Bem, pessoal, então, agradeço aí a presença de vocês, Vladimir Cabral aqui nos dando aí uma boa noite, Fernanda Linhares também, né? O Vladimir Cabral dizendo, né, eu também conheço por isso, o Luiz Gama, um grande abolicionista, né? Figura histórica aí do nosso Brasil. Realmente desconheço algum outro Luiz Gama, né, que não seja esse. Bem, pessoal, então, mais uma vez agradeço e dentro, em breve, vamos para a quarta parte, né, dessa análise aí, né, das falas do pseudo-médium, que nós percebemos está cada vez mais irritado, mas agora ele já adotou um discurso zen. Ele diz agora ele está na faixa do yin e yang. Ele atira para tudo quanto é lado. Tudo quanto é literatura trash do esoterismo, ele está pegando, lê um bocadinho, aí ele vem com a novidade. Não, agora eu estou na polaridade yin e yang, que não sei o quê, né? Para dar uma, né, de muito evoluído, de muito, né, assim... Gente, é de lamentar, é de ter pena, realmente. Se fosse só ele sozinho, sem prejudicar as pessoas, nós, como dissemos, nós nada teríamos a ver com isso, né?
mas não é o caso. A pessoa está arrastando muitas outras. Isso pode chegar no nosso movimento espírita. Esse é a nossa preocupação. Ninguém está julgando, ninguém gosta de dizer isso, né? Ah, vocês estão julgando. Quem julga é a consciência e Deus, né? E qualquer coisa que se possa, inclusive eu mesmo, né? Qualquer pessoa, na realidade, né? Estou dizendo eu mesmo para me colocar também nessa posição, né? Se a gente falar besteira, né? O outro tem a melhor, todo o direito de dizer, não, Arthur, olha, você não foi feliz naquela fala, não é bem assim, porque ninguém é dono da verdade, né? Então, seria o mesmo que eu dissesse que uma abordagem assim fosse o julgamento. Não, você está me julgando. Não tem julgamento nenhum, é análise, é contraponto. É assim que a gente cresce. É trocando conhecimentos, que ninguém tem conhecimento de tudo. A gente pode ter um conhecimento assim, melhor aqui, outro melhor ali, mas vai ter um outro que vai ter vai estar numa outra esfera do conhecimento que a gente não alcança, que a gente, né, não sabe bem. E aí essa troca nos faz crescer, né? Então não há julgamento nenhum. Agora, realmente, nós temos que denunciar, né? Se a gente não denunciar, vai ficar por isso mesmo. Então, pelo menos já tem um registro. Ninguém do movimento espírita vai poder, né, se dizer assim, completamente pego de surpresa, né? Porque a gente sabe que nós não alcançamos muitas pessoas, mas pelo menos as lideranças já estão sabendo, né? Porque a gente tem né, as lideranças aí, de alguma maneira, nos conhecem um pouquinho mais pelo trabalho com o Ramatiz, aqui pelo canal, o livro da Atlântida, tem todas as redes sociais, né? Então, a grande parte nos conhece. Então, já, se a gente consegue atingir esses, já é um caminho andado. Pelo menos quando chegar alguém lá no Centro Espírita com essas ideias, opa, alto lá. Eu já tenho conhecimento disso aí, aqui não entra, né? Ou algum palestrante vir com essas ideias malucas aí, né? Pelo menos já se sabe a origem, né? E realmente nós não temos poder de impedir nada, né? O trabalho lá deles vai continuar. Não temos esse poder de obstar nada, né? Mas vamos tomar, sim, os cuidados para que o estrago seja o menor possível. Bem, o Fabiano Vidal dizendo aqui, o Cavaleiro da Estrela Guia é um personagem de um romance umbandista, de Rubens Saraceni, considerado Chico Xavier da Umbanda por seus livros. Tá explicado aí, ó. Viu como é importante a troca de ideias? Como a gente não sabe tudo? Tá aí, ó. Pois é. O Fabiano Vidal, que inclusive tem pós-graduação em ciência da religião, então ele, né, também tem aí contato com toda essa literatura aí, né, que é o ofício dele. Bem, pessoal, então agora vamos sim, né, nos despedir e até uma próxima oportunidade, que vai ser bem em breve, né, quando voltaremos a falar, né, dentro dessa sequência de lives intituladas Resposta a um Pseudo-Médium. O estudo de hoje foi o Kardec que renega Kardec. E vocês viram aí isso saindo da própria boca do pseudo-médium, né? Desancando com o espiritismo, desancando com centros espíritas, e vocês, como vocês viram aí, não é mesmo? Uma boa noite a todos, bom descanso, bom fim de semana e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.